Olá, eu sou o professor Arthur Viana. Nós estamos aqui no curso de Didática da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa é mais uma videoaula em que os alunos vão poder se aprofundar sobre os textos e depois realizarem as suas atividades que estão nas plataformas. Tanto o texto quanto as atividades estão nas plataformas do AVA PR1 ERJ. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa videoaula. Talvez você não faça parte do nosso curso, mas está utilizando esse texto como uma forma de aprendizagem, também seja bem-vindo, né? Aluno ouvinte. Né? Nessa videoaula, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o pensamento pedagógico brasileiro, que é um dos textos que nós estamos lendo deste livro, que é A História das Ideias Pedagógicas. Nós estamos na nossa primeira unidade sobre o curso de didática, e nesta primeira unidade nós estamos retomando, construindo ou reorganizando dentro de nós o pensamento sobre o que é educação escolar e como ela vai ganhando corpo dentro dos processos cognitivos, de forma a didática como campo do saber ter um expoente importante dentro deste ambiente. Então, nós estamos primeiro criando o ambiente, ou refletindo sobre o ambiente da nossa prática educativa, para depois vermos o que é realmente a didática estrutural, né? Já que estamos trabalhando nessa dimensão de didática fundante e didática estruturante. Né? Então, situalizando, o territorializando, palavra difícil, né? O nosso local de aprendizagem, nós vamos organizando também as nossas reflexões. Esse texto do Moacir Gadot ele é muito interessante porque ele faz um retrospectivo, uma retrospectiva de como essa construção do pensamento pedagógico ele vai se dando. E nós vamos lendo no texto que essa construção ela se dá a partir do início do século XX. Então, nós podemos dizer que isso é muito recente. Enquanto outros países, em outros continentes, esse processo educacional ou vamos dizer assim, o rascunho dessa escola já estava muito bem fundamentada e organizada, nós vamos começar isso no século XX. Aí você vai poder dizer assim, nosso Brasil é atrasado. Não, não é que o Brasil é atrasado. Na verdade, nós vivemos os nossos momentos históricos, as nossas demandas históricas. E nesse momento, vamos pensar que o início do século XX, nós temos o início da República. Então, com isso, pensar em educação é pensar numa nação, pensar numa nova estrutura política de poder, uma nova forma de organização dessas relações interpessoais e que levam ao poder, e principalmente ao poder de uma res pública constituída a partir da democracia. Né? Isso nós lemos nos textos anteriores do Bernard Charlot. Né, nas aulas anteriores. Bom, então ele vai fazer um pequeno recorte histórico que eu acho que é interessante porque ele levanta nomes da nossa história social brasileira e da nossa história da educação que valem a pena a gente trazer, para a gente poder situar a nossa escola e também situar as práticas educativas que vão se organizando dentro desta escola, né? Como essa escola ela é pensada ou não é pensada, a quem ela atende ou o que ela gostaria de atender, a quem os sujeitos, né, as ideologias que ela gostaria de atender, né? Isso, principalmente, o texto ele vai colocar com um grande marco, né, a criação da ABE, que é a Associação Brasileira de Educação em 1924, né, e que vai se apresentar como um otimismo pedagógico, né, um otimismo pedagógico com a ideia de ser um projeto liberal no qual a educação passa a ser um elemento de transformação da sociedade. Pelo menos são esses quando os sujeitos montam essa associação, a tentativa ou a ideia principal seria essa, né? Fazer com que essa educação, a organização do trabalho pedagógico brasileiro, levasse a uma transformação dessa sociedade. Na verdade, isso seria uma contraposição de toda uma história da educação marcada pelos jesuítas, né? E não necessariamente que os jesuítas estivessem no poder até agora, no início da República, mas que deixaram marcas na nossa educação, né? Ao longo da nossa história enquanto império, e que era uma educação muito pautada ou muito organizada em um caráter verbalista,
retórico, livresco, memorístico, repetitivo, né? Que estimulava sempre a competição, a castigos e punições. E nesse sentido, era mais interessante reconstruirmos essa ideia da educação para uma dimensão mais solidária, mais respeitosa, mais de construção da cidadania, de direitos e de deveres que não estavam contemplados nesse modelo que nós aprendemos ou reorganizamos vindo de uma origem jesuítica ao longo do nosso período de impérios, né, que tivemos, né, tanto Pedro I quanto Pedro II. E aí o autor vai lembrar também, Moacir Gadotti, de uma figura muito interessante, que é a figura do Rui Barbosa. Né? O Rui Barbosa é um intelectual brasileiro que morreu em 1923, ele vai discorrer com respeito, vai dar pareceres com respeito à educação no Brasil, principalmente na dimensão do ensino, que seria o ensino, a construção desse ensino, que hoje nós entendemos como fundamental e médio, né? Que não tinha esse nome naquela época, mas que hoje nós entenderíamos como essa construção de um ensino básico. Né? Primeiro, que o ensino deveria estar baseado numa dimensão de uma liberdade na prática do ensino, depois, na capacidade desse ensino estar laicizado, ou seja, não entregue às ordens religiosas, mas uma escola pública laica que pudesse conversar com todas as formas ideológicas de pensamento religioso, moral, né, social que seja, né, e uma outra dimensão que é a obrigatoriedade da escola. Vejam, estou falando de um autor que na década de 1920 estava conversando com a importância da instrução obrigatória. Ou seja, não era obrigatória a escola no Brasil no início do século XX. Isso aí é uma coisa que você já tinha claro lá no século XVII, no século XVIII, pelo menos no Império Austro-Húngaro já era algo obrigatório, escola. Aqui já não era. Então, vemos que como vamos engatinhando nessa concepção de uma educação obrigatória, não pela obrigação em si, mas por ser um direito de desenvolvimento do ser humano, né? E isso é tratado como autores, por exemplo, como o Rui Barbosa. Né? Mas nós vamos ter uma figura, e aí eu acho que é interessante quando a gente recorda figuras femininas, as mulheres são muito silenciadas nas histórias, né, do nosso país, a figura de Maria Lacerda de Moura, que vai falecer em 1944. Eu vou falar o período da morte, que é mais fácil. Né? Vai falecer em 1944 e que vai principalmente ser uma grande difusora do combate ao analfabetismo. Né? E aí, num dos livros que ela lança, que é Lições de Pedagogia 1, que foi lançado em 1925, ela propõe que esse combate ao analfabetismo não é somente dado pela questão das letras, mas também por uma educação do corpo. O corpo também, ele é lugar, ele é locus da alfabetização social, ele é locus da alfabetização das letras que fazem com que esse corpo possa também transitar dentro da sociedade. Veja, é um pensamento muitíssimo moderno, pensando que esse livro sai em 1925. Mas nós já temos autores, pedagogos, pensando sobre esse processo educacional. E vejam, se você propõe isso como processo educacional, as didáticas desse colégio precisam mudar. É claro que elas não vão acontecer, isso vai ser um processo largo até a gente entender que o corpo também faz parte do processo educativo e vai exigir de cada um de nós didáticas ou processos cognitivos, recursos materiais que levem em consideração a isso. Mas desde 1925, nós já temos pessoas pensando a respeito disso. Né? Então, é importante a gente marcar. Mas o grande boom do século XX, realmente, é aí que vocês podem recuperar isso nas aulas de história da educação, ou até da antropologia da educação, ou seja, algumas disciplinas dos fundamentos da educação, como filosofia também da educação, é um manifesto dos pioneiros de 1932. Nesse manifesto de 1932, escrito pelos intelectuais que pensavam a educação no Brasil e colocam um conjunto de propostas a serem seguidos, pensados, refletidos e, de maneira especial, colocados em prática, né? Pelos governos, né? Nós vamos despontando também alguns teóricos, ou vão surgindo, né, iniciativas dadas por esses teóricos para
mostrar que é possível reorganizar o nosso conceito de didática, muito pautado numa escola tradicional de modelo jesuítico, para um novo modelo educativo e que vai exigir normas didáticas que atendam à demanda da sociedade brasileira. Esses nomes que podem ser citados e que se encontram no texto que vocês estão lendo, né? Você tem Anísio Teixeira, né? Você tem Lourenço Filho, você tem Fernando de Azevedo, você tem Rocker Spencer Barros, são alguns autores que faziam parte do Manifesto de 32 e que agora também vão expor os seus ideais e propostas pedagógicas e, por isso, didáticas que mostrem a possibilidade de sermos e exercermos a nossa educação escolar e também não escolar de uma maneira específica, de uma maneira brasileira. Vamos dar exemplo, citando um exemplo que nem está aqui no livro, né, o Anísio Teixeira com a construção das escolas parques na Bahia, onde você tem toda uma estrutura escolar que tenta fugir do modelo tradicional e que vai exigir dos educadores novas posturas, novos recursos, novas formas de organizar os seus conteúdos, né, formas de trabalhar a didática muito específica para aquele povo que está lá no estado da Bahia, né, na capital, Salvador. Então, essas experiências elas vão pipocando ao longo da história da educação, que são experiências positivas, que mexem no ambiente escolar e que vão fazer a gente repensar no que seja fundamental no campo do saber da didática, para atender a demanda daquela sociedade e através da educação, busca não somente a transformação da mesma, mas o desenvolvimento dos indivíduos, né? Isso tudo vai decorrendo, né? A gente tem o Manifesto de 32, mas isso tudo vai ganhando uma tentativa de unificação a partir da construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai surgir depois de muitas disputas, quedas de braço e coisas parecidas na década de 1960. E ela vai estar vigente até a Constituição de 1988. Claro que essa LDB vai ter algumas modificações, né, alguns adendos em 78, em 72, por causa do período da ditadura, mas o grosso da LDB vai ser originário de 60. E ela vai tentar, de alguma maneira, regulamentar essa educação básica no Brasil. Mas quando ela tenta regulamentar a educação básica no Brasil, continua sendo numa estrutura e num modelo tradicional herdado pela experiência jesuítica que tivemos dos impérios antes de sermos república. Então não somos atendidos às nossas demandas desses autores, desses intelectuais orgânicos que falavam sobre educação, e falavam sobre escola, e falavam indiretamente de didática. Então, isso vai sendo uma crescente e que vai se transformando numa bola de neve, né? Que vai atravessar as ditaduras até você chegar em 88, né? Ou na década de 1980, vamos dizer assim, década de 1980, para a gente não errar os números, né? Quando se começam os movimentos de educação popular, né? E esses movimentos de educação popular que tendem a ver que aquilo que está estruturado como ensino básico, como processo cognitivo básico, não está atendendo a grande massa da população. E aí, quais são os autores principais que vão surgir, né, como expoente desse movimento? Senhor Paulo Freire. Então, Paulo Freire ele passa, né, a ser um desses expoentes de criticar aquilo que está posto na LDB e que não está funcionando nos pequenos grupos, nos grupos populares, né? E principalmente quando ele se dá de frente com a realidade dura do Nordeste e das pessoas que vinham do Nordeste para o Sul, né, Sul e Sudeste, da alfabetização, do analfabetismo, principalmente entre jovens e adultos. Então ele começa a pensar sobre esse campo de atuação e como ele se transforma em ineficaz dentro do processo histórico-social que nós estamos vivendo e que é um processo histórico-social de ditadura militar, né, de governos militares, né? E eu acho que é interessante que o texto ele mostra três pontos importantes que deveríamos recuperar do pensamento, da reflexão freiriana, porque os freirianos, eu não sou freiriano, mas os freirianos gostam de dizer, e o próprio Freire falava também, que não existe um método
Paulo Freire, né? Mais uma reflexão Paulo Freire. Então, 3 pontos que eu acho que são importantes que o texto levanta e que eu também concordo com respeito à leitura do Paulo Freire, né? Com respeito a essa realidade e com respeito a construir um campo do saber significativo que leve os sujeitos a pensar a educação, escola e educação popular, né? Atendendo às demandas dos grupos mais vulneráveis. Primeiro, é que todo educador deve organizar a sua prática educativa desde de etapas de investigação, né? Ou seja, entendendo como é que esses sujeitos eles trazem o seu universo vocabular particular, com palavras e temas geradores que fazem parte da vida cotidiana desses alfabetizandos, né? Então não é o recurso didático do livro primeiro do que a vida, é a vida que vai falar e vai clamar se realmente esse livro, esse material, esse recurso didático deve ser aplicado ou não. O segundo ponto é a tematização, a possibilidade do educador, né, ele ajudar os educandos a codificarem e decodificarem, né, aquilo que é relevante na vida daquele que está estudando e que aquilo que é relevante possa ser reorganizada a partir da linguagem que está sendo utilizada, seja ela português, seja ela matemática, seja ela geografia, seja ela filosofia, e tudo isso de uma maneira crítica. Crítica no sentido da consciência crítica da realidade, ou seja, conteúdos que ajudem a decodificar a realidade cotidiana do indivíduo e que ele seja capaz de se apropriar desses conhecimentos e ele também exercer esses conhecimentos diante da sua vida, seja para comprar um pão, para pegar um ônibus, seja para estudar e lutar pelos seus direitos e conseguir um trabalho melhor. Essa é uma das motivações de se aprender ou de se ensinar dentro dessa ideia freiriana. E o segundo, da problematização. Todo conhecimento ele deve mostrar os limites da própria realidade. O conhecimento ele não é aquele apenas que abre mundos, mas aquele que mostra que mundos têm muros. E esses muros podem ou não ser transpostos, né, de acordo com as nossas necessidades ou das ideologias, né, que são colocadas nos ambientes educacionais para serem vividos. Os grupos de poder que se encontram administrando currículos, financiamento educacional, construção e arquitetura escolar, salário de professores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se pensar processos de ensino-aprendizagem. Talvez, falando com uma pessoa que não é nem freiriana, que sou eu, talvez essa seja uma grande contribuição do Freire, principalmente dentro do tempo histórico que ele vivia, que era um tempo de repressão, né? Que era um tempo de repressão dado pelos governos militares. Então, isso para mim é fundamental, coisa que nós não conseguimos realizar, né? Esses tipos de reflexões e de críticas, se o fazemos, não conseguimos avançar na construção de uma mudança a partir da reflexão que fazemos desses pontos, né? Então, eu acho que ainda há muito trabalho a ser feito até para pensar a didática nisso. Fora isso, a gente tem os autores, quem vai seguir a linha do Paulo Freire é Carlos Rodrigues Brandão, né? Que vai até escrever que ele é antropólogo e educador popular, vai escrever um livro que vai ficar muito famoso, chamado Saber e Ensinar, em 1984, né, com respeito a essa movimentação dessa educação popular e essa pesquisa, o educador como aquele que vai fazer uma pesquisa participante das diversas formas de educar no país, né? Vamos ter depois outros autores que vão se somando, assim como Carlos Brandão na antropologia, outros que vêm de outras áreas que não são das ciências da educação, como sociologia e filosofia, e aí podemos citar o caso de Florestan Fernandes, que é da sociologia, era professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e depois da PUC de São Paulo, e que vai pensar, né, esse papel da escola pública, né, e como é importante não somente o papel da escola pública, mas o que se faz dentro dessa escola pública. Que tipo de organização do trabalho pedagógico se dá, que didáticas são utilizadas que reproduzem o poder e as ideologias vigentes em detrimento a processos libertadores e emancipadores das pessoas que estão dentro dos colégios. Então, Florestan Fernandes também ele tem uma contribuição bem interessante
nessa área da educação e pensar em educação para além pensar as estruturas, as didáticas, a organização escolar de uma maneira emancipadora, né? E ele vai desenvolvendo isso ao longo de outros textos, como, por exemplo, Educação e Sociedade no Brasil, de 1966, né? A universidade, ele faz uma reflexão sobre a própria universidade e é até perseguido dentro da universidade por causa disso, no livro A Universidade, Reforma ou Revolução, em 1969, ou o grande livro dele, que é O Desafio Educacional, de 1989, já lá no caminhar da sua vida, é, essas estruturas, né? Temos outros autores também que eu acho que o texto traz vários autores, mas eu queria terminar com outros dois autores que para mim são muito interessantes, né? E que eu acho que nós levar em consideração quando pensarmos escola, práticas educativas e didáticas. Um deles é Rubem Alves. Engraçado falar de Rubem Alves, né? Mas Rubem Alves ele traz uma reflexão muito interessante, porque ele tenta buscar, ele faz uma tentativa de buscar a alegria no processo educativo, né? Um processo educativo que seja capaz de entender o ser como um todo, um ser vivo nas suas relações interpessoais, nas suas necessidades fisiológicas, dos seus desejos, nas suas emoções, na sua psique humana, né? E principalmente a sua teoria pedagógica está muito atrelada à questão do prazer de aprender, o prazer de ensinar, a capacidade o educador como aquele que ajuda o outro a ensinar o outro a falar, a se expor, a conversar de uma maneira leve, mas de maneira séria e consciente e crítica, a tomar decisão. O Rubem Alves ele fala muito da questão de você ser capaz de tomar decisões e de tomar decisões que às vezes não são tão legais assim, mas mesmo assim você conseguir entender por que você está tomando essas decisões e que são de cunho pedagógico também, né? A questão do despertar e agir. Eu gosto muito do Rubem Alves nesse sentido do despertar e do agir, né? Despertar para uma realidade, essa realidade nem sempre vai estar a seu favor, mas você é capaz de agir. Tem até um dos livros que eu gosto muito dele, que não está nem marcado aqui no texto, mas que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Esse livro é muito legal. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Para mostrar esse sentido mesmo. Às vezes a educação ela exige de nós coisas que não são tão legais assim, mas que vão ao longo do tempo, se deixarmos decantar e deixarmos também entendermos, fazer um posicionamento crítico diante daquilo que eu aprendo e diante daquilo que eu posso exercer diante daquilo que existe, eu posso tirar, eu posso usufruir isso como professor e posso ensinar isso também, esse processo para o meu educando, né? E um segundo e último, que aí eu termino o vídeo aqui, para que vocês possam continuar fazendo as suas leituras individuais, né, do texto, é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que para mim é um antropólogo e um educador que eu tenho uma excelente admiração, um, eu tenho uma alegria de ler e de saber que existiram pessoas como Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que primeiro se interessou pelos indígenas e depois passou pela área da educação, pela política e pela educação, né? Foi o político. Foi político no sentido de trabalhar junto com Leonel Brizola e todos os outros, e também em Brasília, né? Foi o criador da universidade, idealizou, junto com outros autores, a Universidade de Brasília, num modelo totalmente diferente, que foi banido por causa da ditadura, né? Na década de 1961. Né? E depois se envolveu em um projeto ambiciosíssimo, que foi a criação dos CIEPs no Rio de Janeiro, a partir de 1982, com uma proposta totalmente diferente de educação integral, em tempo integral, né, nos centros integrados de educação pública, que nós até hoje no Rio de Janeiro temos, que é o CIEP, né, e que entendiam que entendiam que essa educação tinha que passar por um processo. Poderíamos falar de um processo de rede, né? Desde aquele tempo, se não tínhamos internet, mas ele já pensava, a educação, a escola tem que ser pensada em rede, e em redes que são redes da sociedade, é a saúde, é a política, é a assistência social. A escola não trabalha sozinha, né? Há uma ideia que é uma ideia do aperfeiçoamento do magistério,
né? O magistério e que deve ser valorizado e que não deve estar focado somente na construção de um conhecimento, é, de um conhecimento mecânico e científico, mas das relações interpessoais, da capacidade de orientar as crianças, da capacidade de entendê-las, né? E principalmente encontrar recursos e orientações para que essas crianças que ficam em tempo integral, em tempo integral, falando de conhecimentos integralizados, não vou usar a palavra holísticos, mas integralizados, um conhecimento com o outro e todos com a realidade, que sejam capazes de atender as demandas, principalmente das crianças pobres. E aquilo que as crianças pobres não vão encontrar em suas casas. Não vão. Que é uma coisa que eu gosto muito assim, tipo, lembrando Darcy Ribeiro, não deveria existir dever de casa. Nenhum trabalhador leva trabalho para casa, ou não deveria levar trabalho para casa, ou quando leva trabalho para casa, fica muito chateado. E nós fazemos isso com as crianças na escola. Né? Por que, que a casa tem que ser o lugar do ensino escolar? É a escola que tem que ser. Então, essas reflexões, que são reflexões um pouco mais amplas, e que quando ele está falando isso, ele está falando de uma criança pobre que às vezes em casa não vai ter o respaldo para fazer o dever de casa, né? Isso aí é do Darcy Ribeiro e de outros que vão seguir a mesma linha dele, né? Isso nasce, e aí ele escreve enquanto ele está criando o projeto do CIEP e implantando ele, de um livro muito bonito que ele escreve, que se chama Nossa Escola é uma Calamidade, de 1984. Né? Um livro que pode ser uma leitura muito interessante para todos nós que estamos fazendo esse curso de didática. Enfim, o que eu falei foi um pouco a leitura do texto, não exime os senhores e senhoras de estarem lendo, porque eu só dei pinceladas de coisas, porque na realidade introduzir esse texto nessa disciplina é mostrar que, bem, já que estamos falando sobre o que é educação, que educação como dimensão política, as relações da educação, né, com as relações sociais e práticas da sociedade, temos que entender que o Brasil também vem dentro desse contexto, fazendo as suas reflexões sobre o que é educação e sobre o que é escola e o que cabe à escola da parte da educação e quais são as redes que essa escola tem que estabelecer com o restante da Constituição Social brasileira e que envolve dimensões sócio, histórico, políticas, e que não podemos perder da nossa dimensão na hora da construção dos nossos recursos e das nossas didáticas a serem aplicadas dentro dos ambientes escolares. Né? Ou dentro dos ambientes não escolares, né, de outras instituições socioeducativas que temos nesse país. É isso, gente. Recordando, esse é o capítulo número 15 desse livro, A História das Ideias Pedagógicas de Moacir Gadotti, da editora Ática. Talvez vocês tenham ele em PDF, podem ter também esse livro numa biblioteca. Os alunos que estão estudando didática têm eles na sua plataforma e é fácil também encontrar ele no Google. Então, cada um vai se organizando para que possa, da melhor maneira possível, a partir desse vídeo, reler o texto e entender o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa reflexão maior. É isso. Eu queria agradecer a todos, a todas e a todos por estarem aqui, assistirem esse vídeo, né? Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal Apoema, né? Que é um canal onde tem aulas que podem ser que são utilizadas pela universidade, a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, mas você também pode utilizar esse canal, esses vídeos, quantas vezes vocês quiserem, aonde vocês quiserem, está liberado, né? Inscrevam-se no canal, deem like, reproduzam esse texto, né, essa pequena aula aqui, esse pequeno comentário, né, bem informal e bem direto daquilo que nós queremos aprender ou motivar vocês para que possam continuar a reflexão em seus pequenos grupos ou talvez de maneira individual. É isso, queridos, queridas, queridos. Muito obrigado. Prazer ter conhecido a todos e a falar com vocês. Obrigado por me escutarem, né? E vamos continuar fazendo a nossa reflexão temática nesse momento sobre didática e didática em ambientes educacionais, não importa se escolares ou não escolares. É isso. Um salve para todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Divirtam-se, aproveitem.